poder público. Tem uma boa conversa para acontecer agora e a gente conversa com Alfredo Freitas. O Alfredo Freitas é diretor de Educação e Tecnologia da Ambra University, que é a primeira universidade americana, olha que legal, com cursos em português e sede na Flórida. Alfredo, bom dia, seja muito bem-vindo à programação da Jovem Pan. Bom dia ouvintes da Jovem Pan Bauru. É um prazer estar conversando aqui com vocês. Prazer é nosso em ouvi-lo e trazer essa notícia. Essa eu não sabia, viu, da Ambra, eu não sabia dessa universidade americana com cursos em português e com a sede pertinho, né, tamanho, o território americano, perto da gente aqui na Flórida, viu, Alfredo? Não, muito bom, muito comum as pessoas não saberem, né? A Ambra ela tem mais de 10 anos de ensino via internet. E normalmente tem muita coisa boa na internet que a gente acaba por não saber que existe, e como tem muita informação, muitas soluções na internet, fica difícil de conhecermos todas, né? Na Flórida a gente tem mais de 1.300 universidades, instituições de ensino superior, e a Ambra é uma delas, e nós estamos há mais de 10 anos ensinando via internet. Mas com esse diferencial de ser uma universidade americana com cursos em português, né, Alfredo? Exatamente, assim, nos Estados Unidos você tem um número superior a 10 mil instituições de ensino superior, só na Flórida nós somos mais de 1.300, e quando o grupo foi criar a instituição, nós tínhamos que ter algum diferencial para que encontrar um público, vamos dizer assim, interessante e adequado. E nós percebemos que várias universidades nos Estados Unidos ensinavam em espanhol, em hebraico, e nós falamos, olha, vamos então criar uma em português. Temos uma comunidade uma comunidade brasileira nos Estados Unidos, e também, como o ensino é via internet, podemos talvez alcançar brasileiros que estão no Brasil e queiram conquistar um título de graduação ou de pós-graduação ou mestrado dos Estados Unidos da América. E além da afinidade que o brasileiro tem com esse estado americano, né? Além de toda a diversão, tem a característica talvez a mais importante, que seja o clima, né, Alfredo? A característica mais importante é o clima e também de ambiente de negócios, né? Quando a gente olha para a Flórida, o Brasil é o principal parceiro comercial externo da Flórida. E o Brasil tem muitos vínculos comerciais, muitos brasileiros gostam da Flórida, a região de Miami e a região de Orlando, nós estamos sediados em Orlando, são regiões que o brasileiro ama, e isso nos fez escolher o estado da Flórida por conta do vínculo natural do brasileiro e do Brasil com os Estados Unidos, ser principalmente no nosso estado. Agora, quero aproveitar a tua experiência, Alfredo, para entender qual o papel da pandemia na relação e no modelo de intercâmbio e nessa formação no exterior. Qual a tua expectativa com relação ao que deve acontecer nesse momento de pandemia e pós-pandemia, Alfredo? Interessante. Bem, há muito tempo a internet já eliminou o desafio da geografia para você estudar em um outro país. Então, há mais de uma década, eu diria que pelo menos 2 décadas, o ensino superior vem sendo muito praticado via internet, com boas experiências e com experiências não tão boas, normal igual o presencial. Então, vamos pensar, em 2010 uma pessoa poderia estudar em uma universidade na Inglaterra, ou em uma universidade nos Estados Unidos, ou na Austrália, morando do Brasil. Isso já existia e vinha crescendo naturalmente o número de pessoas que buscavam uma formação fora do Brasil, residindo no Brasil. Quando aconteceu o Covid-19 e gerou essa pandemia, muitos aeroportos foram fechados, muitas restrições foram impostas no setor educacional. O setor educacional em diversos países passou a funcionar via internet, e isso acabou acelerando aquelas pessoas que estavam considerando fazer cursos presenciais. Olha, o curso agora ficou via internet, e você pode começar o curso do seu país, ou você pode esperar, aguardar todo o processo imigratório e de reativação regular do ensino presencial para estudar fora do Brasil. Então, a pandemia, ela antecipou, ela acelerou esse momento que já vinha acontecendo gradualmente. Quando nós olhamos lá atrás,
várias pessoas já estudavam, e cada ano, ano após ano, o número de pessoas que estudavam via internet, ele era um número superior. E agora, com a pandemia, o que nós estamos percebendo é que chamou a atenção para essa alternativa, né? Então, não só o profissional de Bauru, ele tem não só as universidades de Bauru para estudar, como ele tem universidade de outros estados do Brasil, e ele tem universidades do mundo inteiro à disposição dele quando ele decide estudar via internet. E o que muda na vida desse estudante por não estar presencialmente frequentando essa universidade? Porque eu posso imaginar, Alfredo, que um dos objetivos também era a imersão para aprendizado com relação à língua, com relação à cultura e até uma expectativa de permanecer, né, nesse país escolhido por esse intercambista. Qual que é a relação hoje dessa ausência do presencial? O que ela oferece de pró e de contra no teu ponto de vista? Tá, vamos começar da parte final, né? A expectativa de permanecer. A expectativa de permanecer é uma expectativa complexa de imigração. O que a pessoa que quer imigrar é o que ela pode fazer, por exemplo, é começar um plano de preparação, estando no Brasil, enquanto eu estou trabalhando no Brasil, eu tenho uma carreira, eu posso começar a estudar, por exemplo, em alguma universidade da Europa, se eu quero imigrar para a Europa, ou dos Estados Unidos, e eu, com certeza, ao chegar nos Estados Unidos ou na Europa, eu terei mais chances de conseguir um emprego, de conseguir me adequar, uma vez que eu já estou com uma formação americana, já tenho um diploma americano no meu currículo, isso facilitará significativamente. Obviamente, a sua pergunta ela é muito, muito adequada, que há um ônus, né? Você paga um preço, o preço de não ter essa vivência da imersão do intercâmbio presencial. Isso é algo que deixa de existir e, ao mesmo tempo, para um profissional que está trabalhando e precisa conciliar a família, o trabalho e uma formação para que ele se torne um profissional melhor, essa pessoa ela passa a ter essa alternativa. Eu diria que é uma opção a mais. Tá? A pessoa que tem a opção de parar toda a sua vida no Brasil, ir para a Inglaterra, para o Canadá ou para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio presencial, ela continuará com essa opção assim que retomar tudo. O que nós temos é um novo conjunto de opções que vão alcançar profissionais que possuem família e estão trabalhando e não querem abrir mão do seu trabalho, do seu networking para adquirir uma formação no exterior, e eles vão poder fazer isso via internet. Perfeito, Alfredo. Muito boa resposta. Aliás, nesse papel, a tecnologia ela se faz fundamental, seja com os aplicativos que ajudaram, né, o brasileiro a se entender com novos idiomas ou se aprimorar com relação ao idioma, mas além disso, talvez o lado bom da pandemia seja essa proximidade virtual, se é que eu posso tratar dessa forma, gerada através dessas ferramentas de videoconferências, né, os softwares de aprendizagem, enfim, que transformaram a vida de muitos, né, Alfredo? Sim, exatamente. Na Ambra nós usamos isso há mais de 10 anos, né? E a gente percebe, assim, hoje vários professores que dão aula conosco estão enfrentando desafios em outras instituições de ensino que eles eram professores presenciais. São desafios que nós enfrentamos lá em 2010 e por conta dessa mudança, dessa adaptação. Só que a Ambra já nasceu via internet. E esses aplicativos, eles facilitam muito, porque eu posso pegar um profissional de Bauru e colocar para que ele tenha contato com um professor de São Paulo, com um professor de Orlando, com a professora de Miami, com a professora de Porto Alegre, sem que esse profissional de Bauru precise se deslocar para São Paulo, para Porto Alegre, e sem que o professor também precise se deslocar. E grande parte da excelência acadêmica, ela está no contato, digo sempre no feedback do professor para o aluno específico, e isso pode ser feito. Da mesma forma que nós estamos conversando aqui, nós não estamos fisicamente no mesmo local, isso pode acontecer e acontece no ensino em muitas instituições. E até pelo nível de ensino, que trata-se do superior, essa relação ela é muito mais sedimentada do ponto de vista da solidez mesmo, de não ter aquela dispersão que uma criança tem diante do computador. A gente está tratando de pessoas que caminham para a fase adulta da sua vida, se já não estão, não é, Alfredo? Isso, exatamente. Eu
sou, vamos dizer assim, a minha área da educação é o ensino superior, e dentro do ensino superior eu trabalho sempre com educação de profissionais adultos, né? Eu penso que é diferente o ensino e a formação de um profissional adulto do que de uma criança. Tá? E eu acredito que para profissionais adultos que já têm família e trabalho, o ensino via internet ele é muito bom para que você mantenha seu diferencial competitivo, amplie o seu conhecimento aprofundado e você tenha a flexibilidade de poder estudar em uma instituição que está fora do seu alcance geográfico. Uhum. Agora, é importante o brasileiro entender que esse mercado aqui no Brasil de educação estrangeira cresceu exponencialmente, duplo dígito, 23% nos últimos anos, alcançando a marca inédita de 302 mil estudantes, segundo a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. E esse cenário, sem dúvida alguma, deve sofrer alterações devido à pandemia, inclusive potencializando o teu negócio, né, Alfredo? Certamente, o cenário ele vai fazer com que pessoas comecem a buscar diferenciais competitivos para que elas se destaquem dos seus concorrentes, para que elas gerem inovação, gerem mais resultado nas suas empresas, sejam mais produtivas, e existe todo um mundo de oportunidades, de boas instituições de ensino superior em outros países, as quais são alcançáveis via internet. O que a gente está percebendo é que a busca, a quantidade de pessoas olhando, refletindo, ela aumentou bastante nesse período de pandemia. Obviamente, nós temos no ensino superior, em curso de graduação, mestrado, o processo de decisão é um processo mais longo. A pessoa não chega aqui e conhece uma instituição hoje e toma a decisão de se matricular no dia seguinte, né? Na Ambra, eu sempre falo, o pessoal fala, vai olhando, pensa, orienta as pessoas que ligam a refletir, pensar durante um tempo, tomar uma decisão com calma para saber se aquela instituição tem uma proposta que faz sentido na sua vida. E tem um outro detalhe, Alfredo. Eu acho que a possibilidade que você oferece, né, com esse diploma Made in America, fazendo aqui no Brasil, a Made in America, mas eu estou aqui, fazendo o meu curso aqui, com a minha agenda cumprida, meu networking preservado, enfim. Dessa forma, a gente deixa de adiar sonhos em momentos de pandemia. A gente deixa de adiar Perfeito. uma possibilidade, né, Alfredo? Perfeito, eu acho que essa é a grande questão. Nós não podemos colocar assim, eu gostaria de fazer algo, mas para isso eu preciso disso, não sei o que. Não, vamos resolver o problema. Você gostaria de ter um mestrado em administração. Ótimo, o que está te impedindo de fazer um mestrado em administração? Eu queria fazer um mestrado em administração nos Estados Unidos, só que eu tenho que juntar dinheiro, ficar sem salário, tenho que me dedicar. Ok, então faça o mestrado em administração dos Estados Unidos usando a internet e mantenha a tua atuação profissional, mantenha a tua família, mantenha a tua estrutura e antecipe. Eu acho que essa é uma oportunidade que obviamente não é a única, mas é uma oportunidade extra que é adequada para algumas pessoas. E valiosa oportunidade. Alfredo, como encontrar a Ambra na internet? É fácil encontrar vocês na internet? Agora que quem está nos ouvindo, né, o ouvinte que está agora na Jovem Pan Bauru vai nos encontrar fácil, né? Então você pode digitar Ambra University e você vai encontrar a nossa instituição, ou você coloca mestrado na Ambra, graduação na Ambra, cursos da Ambra em qualquer buscador, você vai encontrar a Ambra University, todos os nossos cursos no seu computador ou celular. Alfredo Freitas, diretor de Educação e Tecnologia da Ambra University, que é a primeira universidade americana com cursos em português, sede na Flórida, conversou com você, ouvinte da Jovem Pan. Alfredo, parabéns pela iniciativa, pelo sucesso. Certamente muitos ouvintes da Jovem Pan News Bauru entrarão em contato, pelo menos acessarão o site para tentar conhecer um pouco da Ambra e começar a estabelecer essa relação que pode ser boa para todo mundo. Sucesso, viu, Alfredo? Muito obrigado pela oportunidade e estamos aqui à disposição do ouvinte da Jovem Pan que queira conhecer as alternativas que nós temos disponíveis. Valeu. Alfredo Freitas conversou conosco da Ambra University, 10 horas e 55 minutos, faltando 5 para as 11.